Olá, meu irmão e minha irmã, que bom que nós nos encontramos mais uma vez para mais um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Você sabe que amanhã entra a fase roxa, então a pandemia fica mais tensa e mais intensa aqui para nós. Você sabe também que amanhã completa-se um ano que nós interrompemos a nossa celebração presencial lá atrás. Mas nesse tempo a gente não parou de celebrar. Nesse tempo a gente não parou de cultuar a Deus. Nesse tempo a gente não parou de louvar. Nós não paramos de refletir nas Escrituras. Nós não paramos de nos ajudarmos, suportarmos, fortalecermos uns aos outros. Isso é muito belo de se ver. A gente viu nesse tempo todo e lidamos com muitas questões, muitas tristezas, muitos desafios, questões relacionais, questões voltadas ao trabalho, à insegurança, o que vai ser do futuro. A gente começou na pandemia vislumbrando um horizonte próximo, depois a gente percebeu que era uma luta mais intensa. E hoje nós estamos talvez no momento mais severo da pandemia aqui no nosso contexto, na nossa realidade. Bom, o que a gente tem que fazer quanto discípulo de Jesus? A gente tem que fazer como Jesus. A gente tem que fazer como o nosso mestre. Você sabia que toda vez que Jesus estava diante de um grande desafio, ou de uma grande tomada de decisão, ou de uma luta intensa que ele iria travar por testemunhar, por pregar e sinalizar o reino de Deus, você sabia que Jesus se retirava para um tempo de oração? Sabia que Jesus se dedicava à oração? E é isso que nós vamos fazer aqui nessa celebração especial. Nós vamos orar, do começo até o final. Nós vamos orar em forma de canção, nós vamos orar cantando, nós vamos orar inspirados pelo texto bíblico, nós vamos orar uns pelos outros, nós vamos orar com a nossa família, nós vamos orar pessoalmente, enfim. Mas nós queremos que a oração seja a tônica da nossa celebração de hoje. Na verdade, nós queremos e desejamos que a oração seja a tônica da nossa vida. A oração é esse local, é esse ambiente, é esse movimento onde nós vamos e ouvimos a voz de Deus e direcionamos o nosso coração, mesmo em meio ao mais profundo caos. Na oração nós somos fortalecidos, redirecionados, os nossos pés ganham sentido e direção. Então eu convido você para essa celebração especial, para um tempo de oração, para um tempo de louvor, enfim, para que juntos nós nos conectemos por meio da oração. Convido você em casa a cantar com a gente. Vamos junto. É o teu presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e
de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Quando Jesus foi ensinar a respeito de oração para os seus discípulos, ele disse assim: e vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O texto começa dizendo que ele ensinou, ele propôs um modelo: vocês orem assim. Interessante que o modelo não era para ser seguido literal, que daqui para frente a gente deveria sempre repetir a mesma coisa, aquilo deveria ser impresso nos nossos lábios e replicado o tempo todo da mesma forma. Na verdade, Jesus estava ensinando um modelo onde a essência, o conteúdo, a proposta da oração estava sendo ilustrada naquelas palavras. Agora, este conteúdo todo, ele só faz sentido quando a gente entende o contexto no qual ele estava sendo dito. Jesus estava ensinando os discípulos, num sermão que nós conhecemos como o Sermão do Monte ou da Montanha, que o ser cristão é viver contra a cultura, que o mundo vai numa direção, que o mundo está imerso no seu próprio pecado, nos seus próprias transgressões, e cada um dali está desta maneira vivendo de acordo com a morte caracterizada pelos pecados e as transgressões. Os valores do mundo são totalmente contrários aos valores do reino, que o diabo influencia, ou seja, eles estão debaixo de um reino, debaixo de um Senhor, debaixo de um conteúdo que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Mas de repente, a pessoa entende que pode seguir a Jesus Cristo, que quer ser discípulo desse mestre. E aí Jesus diz: olha, eu quero ensinar para vocês a realidade, como é que vive aquele que me segue, o que é ser cristão. E ele começa dizendo: olha, primeiro, o ser cristão ele é totalmente diferente do mundo, não porque ele faz coisas diferentes, porque ele se reúne num salão bacana, porque eles se encontram semanalmente. Eles são diferentes porque o seu interior é diferente, o coração é diferente. Antes vocês se alegravam com a injustiça, vocês se alegravam com a maldade, antes vocês estavam centrados em si mesmo, onde tudo o que vocês procuravam era aquilo que lhe firmava alegria, que lhe trazia prazer, que satisfazesse o coração a qualquer custo. E aí Jesus chega dizendo: olha, aquele que me segue, o seu interior é diferente. Ele passa a ser feliz e muito feliz, bem-aventurado, de forma diferente. Ele é feliz agora porque ele é manso, ele é feliz agora porque ele é humilde, ele é feliz agora porque ele é pobre de coração, ele é feliz agora porque ele é promotor da paz, ele é pacificador, ele é feliz agora porque por causa do meu nome ele é perseguido. Interessante que antes a preocupação era ter acima de qualquer coisa uma realização pessoal, uma satisfação pessoal, se dar bem na vida e viver numa paz que pudesse ser fruto daquilo que ele conquistava para si. De repente, ele passa a entender que seguir o mestre é abdicar mão de todo mundo, e ele passa a ser então feliz, porque ele não persegue mais as coisas do mundo, mas porque ele é perseguido por causa de Jesus Cristo. Ele foi cancelado neste mundo porque ele decidiu seguir a Jesus Cristo. E Jesus diz: está vendo? O interior daquele que me segue é totalmente diferente. Ele encontra alegria em outra situação que não encontrava mais. E digo mais, Jesus falou, essa alegria passa a ser fruto dele, e ele passa a desfrutar de tal forma que ele entende que a sua razão de ser é outra.
ele passa a ser então não mais aquele que busca a referência dentro do mundo e das pessoas que estão no mundo, um lugar ao sol onde eles possam encontrar a paz, significado para a vida, realização, satisfação desse vazio existencial, mas eles se tornam então eles a referência de que, transformados por Jesus, as pessoas podem encontrar felicidade de forma diferente. Ele diz, por causa disso, vocês se tornaram agora o sal da terra e a luz do mundo. E ainda vou dizer mais para vocês, a referência são vocês, e não nessa futilidade que as pessoas do mundo vivem, não nessa vaidade, no correr atrás do vento, mas agora há um propósito maior, há um significado maior, não porque vocês agora controlam um comportamento diferente, mas porque agora vocês são diferentes, porque vocês seguem algo novo, maior que o mundo não pode ofertar, que o mundo não pode oferecer. Jesus diz, quer ver uma ilustração do que eu estou falando? Eu digo para vocês que vocês são felizes porque agora vocês me seguem. E porque vocês são modificados no interior, porque me seguem, vocês agora são a referência nesse mundo. E uma referência não por causa de comportamento, mas porque vocês têm no interior de vocês algo novo. Vocês são criaturas novas, não são recapeados, recalchutados, remanufaturados, vocês são novos. E vou dizer que forma. No mundo, vocês podem controlar o comportamento de vocês, tanto que a lei diz, não matarás. E quem não mata está dentro da lei, está cumprindo o óbvio, está cumprindo o que é pedido a todo e qualquer ser humano. Então você controla o seu comportamento não matando. Mas Jesus diz, vocês serão sal e luz, não porque vocês controlaram o comportamento, mas porque a essência de vocês é totalmente diferente. E vocês vão cumprir não só o comportamento, mas vocês vão além disso. O coração de vocês sendo diferentes, os sentimentos e os desejos serão diferentes. Então quando o mundo diz, você não pode matar, você como discípulo de Jesus Cristo diz, eu sei que eu não posso matar, mas não é uma questão de comportamento. Eu vou mais do que isso. Se o meu sentimento, por causa da justiça que eu tenho estabelecida em mim mesmo, estabelece que o outro que descumpriu aquilo que é minha justiça, gera em mim um sentimento de ódio, eu estou errado. Porque a partir de agora, eu não sigo mais a minha justiça, mas eu sigo um rei que é justo. Portanto, eu não preciso sentir mais ódio, eu não devo sentir mais ódio, não é permitido a mim sentir mais ódio, porque se assim fizer, eu estou matando o outro, como se eu estivesse rompendo o comportamento de pegar uma faca e ir lá enfiar na pessoa. Da mesma forma, os meus desejos, a lei diz, você não pode adulterar. Eu sei que a regra é essa, eu não posso ter nenhuma relação com aquela que não é minha esposa ou o meu esposo. Joia, o meu comportamento se estabelece em não descumprir essa lei. Mas eu sigo a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele muda os meus desejos. Portanto, eu entendo que o meu interior compreende algo muito maior. Que eu sou tão sal e tão luz, porque Jesus Cristo mudou aquilo que eu sou, Ele passou a ser o meu referencial, que eu não posso, de forma nenhuma, desejar qualquer outra coisa que não seja o próprio Cristo. E o que Ele deseja. Portanto, se eu desejar a mulher do outro, é como se eu tivesse rompido com o comportamento e tido relação com aquela que não é minha esposa. Eu sou essencialmente diferente, porque agora o meu interior não joga mais o foco em cima de mim, mas em cima daquele a quem eu sigo, Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz, eu sei que isso é difícil, eu sei que essa é uma luta tremenda, é como se você tivesse que escolher duas portas, uma porta estreita e uma porta larga. A porta larga tem a ver com esses valores, os princípios, o conteúdo que o mundo, as pessoas que estão no mundo, que o diabo, esse reino mortal, está vivendo. Mas agora Jesus vive em mim. Então não é desta forma que eu vivo mais. Não é nesse conteúdo que eu estou mais inserido. Então Jesus diz, você pode escolher essa porta grande, que tem a ver com o mundo, mas você pode escolher uma porta estreita, que tem a ver com me seguir, ser meu discípulo, andar atrás de mim. No texto paralelo de Lucas, Jesus ainda diz mais, ele diz, escuta, a porta é estreita
e é difícil de passar por ela. Portanto, esforcem-se por passar por ela, porque tem muitos que estão tentando passar pela religiosidade, por um controle de comportamento, dizendo: Senhor, em teu nome eu fiz isso, Senhor, em teu nome eu fiz aquilo, e a resposta de Deus é: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, eu nunca estive no seu interior. Portanto, o seu exterior pode ter sido manifestações de coisas boas, mas o seu interior continuava perdido, sem vida, você continuava morto. Apartai-vos de mim. E Jesus em Lucas diz: esforcem-se por passar pela porta estreita. Significa que não é fácil, que o caminho do discipulado é um caminho de negar a si mesmo, de tomar a cruz e segui-lo. E é interessante que no ensino do Sermão do Monte, por 2 vezes Jesus diz a respeito da oração. No caso do texto que a gente está lendo, ele ensina o conteúdo da oração. Mais à frente, ele ensina a importância da perseverança da oração. Que quando nós estivermos no mundo, e o mundo estiver ofertando um monte de coisas que atormentam o nosso coração, que nos geram ansiedade, uma ansiedade absurda, Jesus diz: escuta, vocês têm que orar. E a oração nos leva a olhar para as aves dos céus, que elas não colhem, não semeiam, não colhem, não guardam em celeiros, então, mas mesmo assim Deus as alimenta. Olhar para os lírios dos campos, que não tecem, não costuram as próprias roupas, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios dos campos se vestem. E Jesus diz: vocês não falem para mim muito mais do que os lírios e do que as aves, por isso vocês não precisam andar ansiosos. Eu sei que a porta é estreita, eu sei que me seguir é difícil, eu sei que vocês vão ter que perseverar, lutar, trabalhar muito para passar por essa porta, mas olhem para as aves, olhem para os lírios e não andem ansiosos. Sabe como vocês vão resolver isso? A oração é assim, ó. Quando vocês falarem com Deus, vocês vão falar dessa forma, e insistam na oração, perseverem na oração. E quando Jesus nos ensina a respeito da oração, ele faz uma introdução que tem um significado todo especial. Ele diz: orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Ele tira o foco da gente, ele tira a gente do centro e faz com que os nossos olhos centralizem naquele que é o Deus Todo-Poderoso do universo. É interessante como o mundo hoje, no dia de hoje, está procurando como pode preservar vida, como pode manter a vida, como pode encontrar a solução para a morte. Através de uma vacina, seja lá através do isolamento, 15 dias daqui para frente, todo mundo fechado. É interessante como o mundo hoje está procurando vida fora, inclusive, desse planeta. Nós estamos nesse momento com uma sonda em Marte que está vasculhando a possibilidade de vida em Marte. Mas esse Deus que está dos céus está dizendo: o problema não é encontrar a solução para um vírus que causa a morte, e o problema não é nem mesmo achar vida fora desse planeta. O problema é que eu posso dar vida aí dentro do seu coração, e qualquer outra coisa se torna supérfluo, porque vida você terá, e terá eterna, porque eu continuo sendo Deus que governa todo este universo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A expressão santificado é pegar o nome de Deus e dar um valor diferente para ele do que qualquer outro nome. Não é um nome qualquer, mas é um nome santo. É o nome de um Deus santo, um nome de um Deus diferente. Interessante que quando ele começa, ele aponta para os céus, Pai nosso que estás nos céus, mas ao mesmo tempo aponta para um Deus que é diferente, santificado. E no que é que ele é diferente? Venha a nós o teu reino. Ele diz: esse Deus que está centrado no universo, ele está propondo que ele é diferente porque ele traz o reino dele até nós. Ele nos insere no próprio reino. Ele faz com que este mundo que jaz no maligno seja vencido, porque agora ele é o rei nessa história toda. Que as nossas ansiedades não têm sentido, porque sobre todo o universo ele tem tudo em suas mãos, está tudo sob o controle. Por isso, quando eu entendo que eu estou inserido no reino,
a minha preocupação passa a ser muito mais com as coisas do céu do que com as coisas da terra. Por isso, na introdução, ele diz: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. A proposta da introdução é que no meio desse mundo caótico, no meio desse mundo egoísta, morto, que nós sentimos o fedor da morte ao nosso lado o tempo todo, nós estamos vivos com um Deus que sabe que nós estamos nesse meio, mas Ele é o Deus criador de todo o universo, um Deus diferente, que trouxe o reino até nós, e a vontade dEle vai ser cumprida aqui e agora. Por isso o momento agora é de sossegar diante de Deus, é parar, é fazer com que esses barulhos sejam desligados, afastados. Eu não preciso temer o coronavírus, eu não preciso temer as consequências, eu não preciso temer de que meu filho vá perder a fé, eu não preciso temer o desemprego, eu não preciso temer a morte, eu não preciso temer, porque eu tenho aqui um Deus que é tremendo. Agora a gente vai começar a praticar a oração, mas agora a introdução é você parar, sossegando todo o seu coração diante de Deus, enaltecendo esse Deus tão grande e tão poderoso. Minha sugestão, se você está em grupo, orem agora, comece a orar em voz alta, um orando, agradecendo esse Deus, focando esse Deus, olhando para o Deus que é e pelo que Ele tem feito. Se você está sozinho, escreve aí nos comentários do YouTube uma oração, faça essa oração conosco, mas olhando para esse Deus. Agora não é hora de pedir nem nada, a hora é só para engrandecer, enaltecer, sossegar o nosso coração na presença de Deus. Vamos orar juntos agora. Queremos te exaltar, Deus, sossegando o nosso coração diante do Senhor agora. Sabendo, Pai, sabendo mesmo, que hoje os nossos olhos veem só coisas negativas. O mal parece que prevalecendo, nós estamos numa situação muito séria, onde a morte tem sido muito presente no nosso meio, ameaças de emprego, da nossa economia se tornar instável, crises políticas, Deus, afetando os relacionamentos dentro da nossa casa, a saúde. A gente tem escutado de muita gente doente, de muita gente sofrendo com a pandemia. Apesar dos olhos enxergarem coisas negativas, o Senhor tem nos ensinado de não andar ansiosos, porque os nossos olhos têm que ser colocados de fato no autor e consumador da nossa fé. Por isso nós queremos olhar para esse Deus que é soberano e que governa todo o universo, que tem o cosmos nas suas mãos, que é quem estendeu os céus como quem estende uma cortina, quem estabeleceu os astros nos lugares de forma perfeita, quem me viu substância ainda informe no ventre da minha mãe, quem conhece todos os dias da minha vida, aquele que sabe o dia que tudo isso vai voltar, que tem programado o seu retorno para vir nos redimir de toda essa desgraça que o pecado tem acometido. Por isso nós estamos olhando agora para o autor e consumador da nossa fé, dizendo: nós sabemos em quem nós temos crido, nós queremos fortalecer a nossa fé naquele que nós cremos de fato,
Nós queremos dizer que o Senhor é um Deus grande, que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor é um Deus maior do que o pecado. Abundantemente a tua graça nos cobre, Senhor Jesus. Por isso nós estamos te exaltando, dizemos que confiamos no Senhor, que estamos debaixo da tua mão, que seguimos o Senhor como quem segue o próprio mestre, como ovelhas seguindo o próprio pastor, que estamos seguros no teu aprisco, que o Senhor é aquele que nos protege, que podemos andar ainda no vale da sombra da morte sem medo nenhum, porque o Senhor está conosco. É esse Deus que é tremendo, que nós estamos começando a nossa celebração, trazendo a memória, fixando os nossos olhos, depositando o nosso coração, dizendo que o Senhor é um Deus santo, que é um Deus que reina, e que a sua vontade é soberana sobre todos nós. Por isso nós te louvamos, em nome de Jesus, amém. Bendirei ao Senhor de todo o coração, seu nome adorarei, e com tudo que sou cantarei, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia, te adorarei mais uma vez, por tudo que já foi e por tudo que está vindo. Eu cantarei até o anoitecer. Bendirei ao Senhor de todo o coração, seu nome adorarei, e com tudo que sou cantarei, seu nome adorarei. És Deus de amor e misericórdia, grandioso e fiel tu és. Por tua bondade eu quero te adorar. 10.000 razões eu tenho pra cantar. Bendirei ao Senhor de todo o coração, seu nome adorarei, e com tudo que sou cantarei, seu nome adorarei. No tempo em que eu não tiver mais forças, e se meu fim estiver por chegar, ainda assim eu te adorarei. Por 10.000 anos e por muito mais, bendirei ao Senhor de todo o coração, seu nome adorarei, e com tudo que sou cantarei, seu nome adorarei.
oração leva a Deus a petição acerca das nossas necessidades vitais. Por que isso? Porque a oração é um reconhecimento de que não há vida sem Deus, de que Deus é o Criador e o sustentador da vida, de que a vida só é possível porque Deus está conosco, está entre nós, sustentando todos nós e nos doando a sua vida. É dessa forma que os discípulos de Jesus aprenderam que a vida que eles receberam como nova vida é a vida do próprio Deus que se manifestou, que esteve entre nós na pessoa de Jesus Cristo e que agora nos é concedida como uma dádiva, como um presente de Deus. Essa é a vida do Deus eterno, vida de qualidade eterna, vida eterna a ser vivida e experimentada desde já e por toda a eternidade. E é justamente por isso que Jesus, na sequência do texto que o André começou a falar conosco, ele ensina os seus discípulos a orar dizendo o seguinte: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O pão aqui representa o alimento necessário para a manutenção da vida. Nós temos diversas coisas que são necessidades vitais. O pão, o alimento, portanto, a água, o descanso, todas essas coisas são necessidades vitais. E a oração que Jesus ensinou mostra que os discípulos de Jesus devem reconhecer Deus como a fonte de tudo aquilo que nós precisamos para mantermos a vida. Todas as coisas provêm das mãos do nosso Deus. Não é fruto meramente do nosso trabalho e do nosso esforço. É fruto, na verdade, da dádiva de Deus, que nos concede a vida, que nos concede aquilo que é necessário para o nosso viver diário. É por isso mesmo que Jesus ensina a gente a orar por aquilo que é essencial para a vida. Ele nos ensina a orar não pelo que é desnecessário, não pelo que é supérfluo. Ele nos ensina a orar por aquilo que verdadeiramente precisamos e reconhecemos em Deus essa necessidade e para Ele levamos o nosso clamor e o nosso pedido. Ele não nos ensina a fazer pedidos baseados nas nossas ambições, nos desejos do nosso coração que tem mais a ver com os nossos ídolos do que com o Deus vivo e verdadeiro. Pedidos e petições que nada têm a ver com Deus e com o seu reino. Isso não faz parte do conteúdo da oração que Jesus ensina para os seus discípulos. É algo que Tiago nos escreveu na sua carta, capítulo 4, versículo 3, ao dizer: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. A oração de Jesus nos coloca no caminho dos motivos corretos. Isso me leva a pensar que a oração que Jesus ensinou pelo que é essencial nos torna pessoas comprometidas com as nossas petições. Nos compromete com aquilo que é o conteúdo das nossas orações e dos nossos pedidos. Ou seja, se nós na oração estamos reconhecendo que a oração pelo alimento é um tipo de oração por aquilo que é essencial para a vida e que é Deus a fonte e o doador dessa vida e do que é essencial, torna-se nossa responsabilidade como discípulos de Jesus também observarmos os nossos irmãos e irmãs que eventualmente estejam enfrentando necessidades e a privação daquilo que lhes é essencial para a vida. A oração nos responsabiliza e nos sensibiliza a responder ao mundo da maneira com que esperamos que Deus responda às nossas orações. O pedido pelo pão também nos ensina algo muito interessante. Além de que o alimento provém de Deus, e ele nos ensina também que nós precisamos muito mais do que o alimento físico para desfrutarmos da vida de Deus. É justamente por isso que logo após ensinar os discípulos a orar pedindo o pão diário, Jesus ensina os seus discípulos a jejuarem, a se privarem intencionalmente do alimento como uma disciplina espiritual. É interessante porque o jejum é essa disciplina que, assim como a oração, nos une a Deus.
gera intimidade com Deus. E o jejum consiste em uma abstinência intencional do alimento por um período determinado. O jejum é uma disciplina que, somada à oração, nos treina para experimentarmos aquilo que há de mais vital na caminhada com Deus. Para citar as palavras de Jesus sobre isso, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas há também uma outra necessidade vital na oração que Jesus ensinou para os seus discípulos. E essa necessidade vital é o perdão. No versículo 12 nós lemos: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Isso porque a vida do discípulo de Jesus é uma vida contínua e baseada na experiência do perdão. Tudo começa com o perdão e tudo se sustenta no perdão. Perdoar e ser perdoado é tão natural para o discípulo como o ar que nós estamos respirando agora. O Evangelho que nos concedeu a vida e que nos trouxe ao discipulado de Cristo é uma mensagem, é uma história cujo coração, cuja espinha dorsal é uma mensagem de perdão da parte de Deus que nos atinge, e porque dessa forma é que fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Mas preste muita atenção nas palavras da oração. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem, perdoamos aos nossos devedores. Essa oração só pode ser feita por aqueles que de fato entenderam que o perdão é essencial para a vida, que de fato praticam o perdão com a naturalidade com que se alimentam para sustentar a vida. A prática do perdão não é um acessório para o cristão, mas a prática do perdão é aquilo que há de mais essencial na sua vida. Os discípulos de Jesus entendem o porquê do perdão, porque eles foram primeiro perdoados por Deus em Cristo Jesus. Essa parte da oração nos conduz a uma reflexão. Ela é algo dito para Deus, mas que também nos coloca diante do espelho. Quando pedimos a Deus perdão pelas nossas dívidas, somos colocados diante de um espelho para uma atitude de reflexão. Como é que está a nossa vida de perdão? Temos perdoado assim como fomos perdoados? Isso é algo muito sério, e tão sério que as primeiras palavras que Jesus diz logo depois de ensinar os seus discípulos a orar é uma reflexão, um reforço acerca do perdão. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Isso daqui é um alerta que nos chama para uma vida de perdão. De igual modo, Paulo escreveu na carta aos Colossenses o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Por isso, pense um pouco na sua vida. Pense um pouco nas tuas relações. Pratique o discernimento do corpo de Cristo. E pense um pouquinho comigo nas seguintes questões. Você realmente confia que você foi perdoado por Deus em Cristo Jesus? Ou você ainda vive uma vida de culpa na sua relação com Deus? Você vive como uma pessoa que foi perdoada por Deus em Cristo Jesus? Nesse nosso tempo, em que temos visto, inclusive como igreja, e tristemente temos visto coisas desse tipo, quem você precisa perdoar? Quem são os seus irmãos e as suas irmãs, por quem Jesus Cristo manchou a cruz do Calvário com o seu próprio sangue para perdoar e redimir, que você precisa perdoar? A quem você precisa, a quem você deve o perdão,
porque Deus te perdoou assim em Cristo Jesus. Quais são as separações que o amor, que é o elo perfeito, precisa restaurar na sua vida? Quais relações suas foram quebradas nesse tempo e que precisam ser restauradas pelo caminho que somente o perdão nos faz trilhar? O pedido pelas nossas necessidades vitais, o pão e o perdão, volta os nossos olhos para a ceia do Senhor. Este evento que, como corpo de Cristo e em cumprimento, em obediência à sua ordenança, nós celebramos mensalmente como corpo de Cristo e como igreja, nada mais é do que uma constante recordação de que aquela mesa estão disponíveis para nós como dádivas do Senhor, o pão e o perdão. Participamos do seu corpo porque somos perdoados. Porque somos perdoados, participamos do seu corpo. Por isso, assim como nós já fizemos, esse é um tempo de você refletir sobre estas questões. Entender em primeiro lugar que Deus é o sustentador da vida. Renovar a sua confiança de que o Deus que é o Criador da vida é quem de fato nos sustenta com sua graça, que não deixa faltar o alimento, que não deixa com que a gente tenha necessidades, porque o próprio corpo de Cristo atua para suprirmos as necessidades uns dos outros. É essa confiança de joelhos dobrados, com o coração confiante em Deus, que precisa constantemente ser fortalecido nessa certeza de que Deus é quem nos dá o pão diário. É Deus quem nos sustenta a vida. Basta a nós, como discípulos de Cristo Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, crendo de todo o nosso coração que Ele é quem nos vai acrescentar todas as coisas das quais nós necessitamos. É tempo de você refletir sobre as suas relações e o perdão tanto recebido da parte de Deus, como o perdão que nós devemos uns aos outros. Por isso, aproveite esse momento. Se você está com a sua família, se você está próximo de alguém, seja novamente um momento de oração para você. Coloque aqui no nosso chat, no YouTube, o seu pedido de oração para que torne-se conhecido de todo o corpo de Cristo. E nesse momento, como igreja, mesmo que à distância, estejamos unidos na oração diante do nosso Pai. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, tantos irmãos e irmãs nossos estão em suas casas, orando sozinhos, em família, escrevendo os seus pedidos de oração para que se tornem conhecidos de todo o povo de Deus, e que nos unamos, Pai, em espírito, para orarmos uns pelos outros por esse momento tão difícil. Que a nossa oração, Pai, seja tudo isso que nós temos aprendido com o Senhor Jesus. A oração que nos tira de nós mesmos. Volta os nossos olhos para Deus, o autor e consumador da nossa fé, o doador da vida, o Deus que nos sustenta em sua graça, o Deus que coloca o alimento nos nossos lares, o Deus que mantém a nossa vida, Pai, espiritual, unidos a Ele, nos dando a sua palavra que sustenta o nosso coração, que fortalece os nossos pés, palavra que injeta nas nossas veias o ânimo proveniente da esperança. O Deus, Pai, que nos ensina a perseverar em tempos difíceis, em tempos de luta, em tempos de caos. O Senhor nos chama para voltarmos os nossos olhos para Ti, e é isso que nós queremos fazer. Pai querido, a cada pedido que foi colocado, a cada reflexão que foi feita sobre a própria conduta, sobre as próprias relações, que o Senhor cubra-nos com a Tua graça, que o Teu amor nos fortaleça para trazermos à realidade os compromissos que nós vemos diante de nós serem necessários ser assumidos porque somos Teus discípulos. Compromissos, Pai, de conceder o perdão e restaurar relações em nome de Jesus Cristo.
compromisso de restaurarmos vidas, famílias, amizades, porque Jesus Cristo é o nosso perdoador, porque entendemos o Teu Evangelho, porque vivemos dependentes da Tua graça e da Tua paz. Esse é o nosso pedido, Pai amado, no meio do Teu povo, que o Teu Santo Espírito sopre vida, que o Teu Santo Espírito sopre esperança, que o Teu Santo Espírito sopre o poder para vivermos de acordo com a Sua vontade, e estendamos o perdão, Pai, que pavimentemos o caminho para que o Teu amor restaure todas as coisas entre nós. Este é o nosso desejo, que em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. A ti bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que anseio. Eu me alegro em ti, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Nós chegamos no terceiro momento dessa belíssima oração que Jesus ensina aos seus discípulos e a nós. Interessante que no primeiro momento, como bem falou o André, nós somos chamados e desafiados a olharmos para Deus, acalmar o nosso coração, sintonizar o nosso coração com Deus, alinharmos as coisas. No segundo momento, como disse o Israel, nós somos chamados a olhar para as nossas necessidades vitais e apresentá-las também diante de Deus
e a maior necessidade que temos é o perdão que recebemos da parte de Deus, como bem disse Israel. Nesse terceiro momento, Jesus nos convida aos seus discípulos a olharem para o enfrentamento do mal, para as lutas, para a realidade tensa e contracultural, como bem sinalizou o André, que nós, quanto discípulos de Jesus, na trilha do discipulado, enfrentaremos. Você sabe que o chamado de Jesus aos seus discípulos é um chamado para enfrentar o mal em todas as suas instâncias, em todas as suas facetas. E aqui nessa oração, quando Jesus diz aos seus discípulos, ensina aos seus discípulos, orem ao Pai, dizendo o seguinte: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus está nos apresentando pelo menos duas faces do mal ou da maldade que nós, quanto discípulos de Jesus, enfrentaremos e que somos chamados a testemunharmos e a sinalizarmos e a perseverarmos assim como Jesus. A primeira face ou a primeira expressão dessa maldade ou do mal são as tentações, que todos nós, quando discípulos de Jesus, seremos postos e enfrentaremos e encontraremos ao longo da nossa caminhada, ao longo dessa trilha do discipulado. E você sabe que a tentação é como uma prova que nos coloca diante de duas decisões. Uma difícil e uma decisão fácil. De duas portas, como se fosse, e como o André bem sinalizou, uma que é larga e espaçosa, um caminho largo e espaçoso, e uma outra porta que conduz a um caminho estreito, pesaroso, difícil. Quando nós, diante da tentação, optamos pela decisão mais difícil, que significa sujeitar os nossos desejos e a nossa vontade a Deus, silenciar a nossa carne, silenciar as nossas velhas vontades. Quando nós fazemos essa decisão, e pelo poder de Deus, nós tomamos essa decisão, trilhando cada vez mais o caminho estreito, a porta estreita, enfim, nós resistimos à tentação. Nós resistimos a essa prova que está diante de nós. Agora, quando nós optamos pela decisão mais fácil, que é o inverso da decisão mais difícil, ou seja, nós silenciamos a Deus e nos submetemos aos nossos próprios desejos. Ou seja, optamos pela porta larga, pela sala espaçosa. Quando nós assim agimos, nós, na verdade, caímos em tentação. Nós não resistimos à tentação. Deus, por meio do seu Filho, nos ensina que diante de situações assim, quando nós estamos tendo que decidir entre tantas escolhas, diante dessa luta intensa que nós enfrentamos, externamente e internamente, Jesus nos ensina a clamarmos a Deus. Não nos deixes cair em tentação. Um clamor, um pedido de socorro, um grito, dizendo: ajuda-nos, Senhor, salva-nos, Deus. Não nos deixes cair em tentação. E Jesus nos ensina assim, primeiro para que a gente não enfrente os desdobramentos do pecado na nossa vida, a morte que isso gera diante de uma tentação que é cedida. Mas também Jesus nos relembra que como somos discípulos dele, somos chamados para enfrentar o mal. E quando nós resistimos às tentações, nós estamos enfrentando o mal. Nós estamos sinalizando que em nós e através de nós, o mal não vai encontrar espaço para proliferar, espaço para crescer. É como uma parede acústica, sabe? Que quando você monta toda uma parede acústica, vem o som e ali o som é abafado, o som não tem onde ecoar. Quando nós estamos diante dessa prova, diante dessas tentações, e nós, pelo poder de Deus, resistimos, graças à intervenção divina que nos auxilia, que nos ajuda, enfim, nós colocamos um limite para o mal. Já imaginou se lá no jardim, quando o primeiro casal, ali no momento da tentação da serpente, tivesse resistido à tentação? O desdobramento da história seria completamente diferente. Quando nós estamos diante da tentação, é como se nós estivéssemos voltando à cena do jardim. Estivéssemos ali diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, e quanto discípulos de Jesus, nós temos o poder de Deus que opera em nós para
colocar um limite na maldade, para dizer que a maldade não irá avançar, e pelo poder de Deus nós vamos resistir às tentações. Por isso nós somos chamados a clamar a Deus, não nos deixes cair em tentação. Mas Jesus também nos apresenta uma segunda face do mal, que é quando ele diz aos seus discípulos e quando ele nos ensina a orar: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal aqui, Jesus não se refere aos diversos desencontros ou contingências da vida. Jesus está se referindo ao maligno, àquele que nos causa mal, a pessoas que se deixam encher e serem tomadas pelo mal, por lógicas infernais, com o objetivo de nos atacar, de nos destruir, com o objetivo de parar, embarrear os discípulos de Jesus. Foi o próprio Jesus que no Evangelho de João, capítulo 17, também ora a Deus dizendo ao Pai: eu não peço que os tire do mundo, mas sim que os livre do maligno. Nós, quanto discípulos de Jesus, não estamos blindados das diversas questões da vida, e muito menos dos ataques do diabo, dos ataques do inferno, dos ataques dos agentes do mal. Na vida do discípulo de Jesus, na trilha do discipulado, nós também enfrentaremos esse ataque infernal que tem um único objetivo: nos distanciar de Deus, nos esfriar na fé, fazer com que a gente se volte contra a família da fé, fazer com que a gente abandone as verdades do Evangelho, fazer com que a nossa relação com Deus fique abalada ou estremecida, colocar dúvida no nosso coração, gerar animosidade ou uma relação tensa, sem perdão, entre aqueles que estão comungando da mesma fé com a gente, entre até mesmo o nosso círculo familiar. Enfim, nós não precisamos entender que tudo de mal que acontece na vida é ação do diabo, mas também é ignorância a gente excluir que, quanto discípulos de Jesus, nós não seremos atacados e alvo de forças infernais que têm por um objetivo, um único objetivo: paralisar aquilo que Deus está fazendo em nós, paralisar o trabalho de Cristo, em formar em nós uma nova criatura. Pedro passou por isso. Quando nós olhamos para a história de Pedro, e a famosa história quando ele nega Jesus, naquele momento, o diabo estava de alguma forma tentando esmagar Pedro de todos os lados. Nós compreendemos porque Pedro resistiu. E Pedro resistiu, mesmo caindo, mesmo negando, ele ainda permaneceu de alguma forma ansiando e guardando no seu coração um reencontro com Cristo, porque em Lucas capítulo 22, Jesus diz para Pedro e nos ensina algo incrível. Ele diz: Pedro, o diabo, ele quis te peneirar, ele quis pegar você, ele quer te devorar, mas eu intercedi por você. Eu orei por você, para que você fosse guardado na sua fé. Deus, o próprio Cristo ali, Deus encarnado, intercedendo ao Pai por Pedro, que passaria por um momento de angústia infernal profundo. Assim também é na nossa caminhada com Jesus e na trilha do discipulado. Nós enfrentaremos o mal nas suas muitas faces, quer seja pelas tentações, quer seja pelo próprio mal que vai se levantar contra nós de diversas formas. O caminho que Jesus nos apresenta é o mesmo: clamarmos a Deus. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. E é interessante que o caminho que Jesus nos sugere não é um caminho individual, mas é um caminho pela comunidade. Toda a oração do Pai Nosso, como bem destacamos aqui, você bem percebeu e sabe, é uma oração feita no plural. Pai Nosso, o pão nosso, perdão nosso, as nossas tentações, nos livra do mal. Jesus está ensinando seus discípulos a orarem no plural. Quem ora no plural não ora por si apenas, ora pelo irmão. Quem ora pelo irmão não está apenas orando, mas está intercedendo. O que Jesus está ensinando aos seus discípulos e a nós é que nós, quanto discípulos de Jesus, somos intercessores. E uma das formas pelas quais nós vencemos as tentações é por meio da comunidade de fé. Eu não luto as minhas tentações sozinho, eu trago para a minha comunidade de fé, para os meus irmãos. A Bíblia nos ensina a confessar os pecados uns aos outros. E ela também nos ensina a partilhar as tentações.
A sua tentação é minha tentação, a minha tentação é a sua tentação, e nós intercedemos uns pelos outros, pois não faz sentido na trilha do discipulado eu não ceder à tentação, mas você ceder à tentação. Eu me entristeço, isso parte o meu coração, porque nós somos um corpo. Dessa forma, quando eu apresento diante de Deus as minhas lutas, as minhas muitas questões, as minhas muitas provas, as minhas muitas tentações, inclusive o mal que me assola de todos os lados, que me aperta, que tenta me fazer tropeçar, que coloca laços em volta de mim, que me apanha com setas, enfim, eu não coloco apenas as minhas lutas diante de Deus, mas apresento também as lutas dos meus irmãos, porque na comunidade de fé, até mesmo as tentações são compartilhadas, o perdão é compartilhado, o Pai é compartilhado, o pão é compartilhado, as lutas e as tentações, as angústias e os momentos mais agudos da vida, quando nós sentimos que estamos sendo apertados de todos os lados, nós passamos em comunidade, nós não caminhamos sozinhos. Nós partilhamos isso em oração diante de Deus, a partir de uma fé comunitária. É por isso que nós estamos numa igreja, é por isso que nós fazemos parte de um corpo, porque se a luta da fé cristã, se a luta do discipulado fosse uma luta sozinho, Jesus não colocava a gente na igreja. Falava, meu filho, você está salvo, vai lá, caminha aí que está pronto, você mesmo se dá conta. Não é assim na fé cristã. Nós caminhamos juntos. Por isso que nós somos chamados a orar. Por isso que nós somos chamados a interceder uns pelos outros. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nesse momento de pandemia, onde muitas coisas mudaram, nós enfrentamos diversas tentações. Enfrentamos o ataque do diabo de muitas formas. Talvez as tentações se configuraram nas lutas no nosso relacionamento. Talvez você, inclusive, aqui ouvindo hoje, já até desistiu do seu casamento. Jogou a toalha. Talvez as lutas se deram em temáticas sexuais, pornografia. Talvez as lutas se deram em questões de insegurança e medo, ansiedades que tomaram conta do nosso ser, desviaram o nosso foco do Pai que está nos céus, que é santo, que governa, que tem um reino. Enfim, quantas foram e são as tentações que nos assediam a todo o redor? Ou o mal que nos oprime a todo instante, nos seduzindo a debandar da fé. Ih, está tudo online mesmo, então esquece, não precisa nem precisa mais ler a Bíblia. Quando voltar presencial, aí você volta. E aí a gente foi legando valores, descumprindo a liturgia da vida, dos encontros, relegando para um tempo que der, o tempo que sobrar. E quanto a gente menos espera, a gente vê as virtudes da fé, os valores da fé esfriados em nós. O diabo nos seduzindo de todos os lados. O ensinamento de Jesus é um. Clame ao Pai, mas não clame sozinho. Não clame como alguém que acha que está orando sozinho. Clame comunitariamente. Sabe que quando você está orando, você nem se dá conta que tem muita gente com o joelho dobrado orando por você. Como diz o apóstolo Paulo, estamos lutando por vocês. Eu convido você a, nesse momento, orar também. Colocando diante de Deus as suas lutas, as suas tentações. Aquilo que tem sido prova de fogo para você. Se você estiver sozinho, coloque a sua oração aí no chat do YouTube, para que a gente ore junto. Talvez você consiga ter clareza de áreas da sua vida ou da sua família que estão sendo esmagadas, apertadas pelo diabo, por forças infernais, por agentes do mal. Coloque isso diante de Deus. Jesus ensinou para nós que nessas situações, o que a gente tem que fazer não é arregaçar a manga e sair lutando, não. É colocar os joelhos no chão, numa fé comunitária, e clamarmos ao Pai: não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal.
Vamos ter um tempo de oração. Paizinho, guarda a gente, preserva a gente. Preserve a nossa mente. No mundo cada vez mais corrompido, que tenta nos seduzir das mais diversas formas. Preserva o nosso coração, Deus. Não nos deixes cair em tentação. Paizinho, guarde as famílias que nesse tempo atravessaram e atravessam tensões relacionais profundas que beiram a ruptura. Guarde-os do maligno, Senhor. Acampa os teus anjos no redor dessas famílias. Recostura essas relações com linha santa, com o fio da paz. Paizinho, preserva os filhos e filhas que nesse tempo se encheram de angústia e de alguma forma foram se distanciando da comunidade de fé e principalmente do Senhor. Não nos deixes cair em tentação, Deus. Guarde-os, atraia com o teu amor incrivelmente bondoso. Prenda-os com laços eternos. Senhor, visita aqueles que foram ou que estão tomados pela angústia, pelo medo, pelas incertezas, ansiedades. Livra-nos do mal, Senhor, das investidas do inferno. Que o Teu Espírito Santo visite esses irmãos e essas irmãs. Traga refrigério de coração. Recalibre o olhar em Ti. Fortaleça os passos. Senhor, nós clamamos a Ti diante das muitas lutas, das tentações e diante das muitas investidas do mal. Nós clamamos a Ti, sabendo que o Senhor ouve a nossa oração, nos guarda, nos fortalece e triunfa, pois em Cristo Jesus, com Sua morte e Sua ressurreição, o Senhor nos fez e nos faz mais do que vencedores. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Meu
nos céus irei morar. E então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. E Jesus termina o ensino a respeito da oração, dizendo que a oração ela termina dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele começa a oração apontando para Deus, ele recheia a oração apontando para as nossas necessidades e para as nossas lutas, e de uma certa forma dizendo que a solução também está entre nós, porque as lutas são nossas e as necessidades são nossas, mas que nós devemos colocá-las diante de Deus como pedido, como intercessão, que nós devemos lutar diante de Deus, clamando para que as necessidades sejam supridas, clamando para que as lutas sejam vencidas, para que a gente tenha a vitória sobre as investidas do diabo. Enfim, ele traz o conteúdo apontando um pouco para nós, e nós pegando esse conteúdo que está no nosso meio e colocando diante dele. Mas ele termina mais uma vez a oração apontando para ele, para o Pai, dizendo: porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Porque o reino não é este reino que eu estou vendo, onde governantes batem cabeça, um vírus invade as casas e a gente... Não, esse não é o reino é de Deus, ele é muito maior do que isso. O reino é daquele que está sentado no trono de todo esse universo, e nada saiu do controle dele, dizendo: o que você está vivendo, você vive porque eu permiti, porque eu criei, porque eu estou promovendo nesse meio desse caos todo, que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a mim. Ou seja, o que ele está dizendo é: gente, não fica preocupado, porque o reino continua sendo meu. O poder é meu, sou eu que tenho capacidade de promover vida, de soprar a morte. Sou eu quem dou, sou eu quem tiro. Sou eu que vou ser sempre a alegria de vocês. Vocês vão aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância, porque o poder é meu. Sou eu que posso mudar um coração, tanto o coração que você tanto deseja que seja modificado, como o seu próprio, porque o poder é meu. Eu posso modificar uma circunstância, como posso te fazer aprender a viver contente nessas circunstâncias, porque o poder continua sendo meu, porque o reino é meu. E o que é interessante na história toda, é que ele termina dizendo: porque a glória é minha. Porque no final da história, quem vai ser exaltado é o próprio Deus. Quem será reconhecido é o próprio Deus. Quem vai brilhar a luz de Cristo em nós é o próprio Cristo. Significa que a glória é dele, e para todos sempre. Sempre foi e sempre será. Nós podemos descansar num Deus que é, um Deus que será. Nós podemos descansar num reino que é, um reino que será. Nós podemos descansar num poder que é e num poder que será. Significa que nós estamos totalmente blindados por esse Deus. Então a gente pode celebrar. A gente pode celebrar a glória de Deus. Numa oração a gente coloca os pedidos, a gente coloca os pecados, mas a gente também celebra, a gente comemora, a gente encharca de Deus, a gente olha para Deus, porque seguir a Cristo não é olhar mais para si mesmo, pelo contrário, agora eu olho para o Mestre, portanto eu celebro o Mestre, a vitória do Mestre na minha vida. Qualquer luta, qualquer pecado, qualquer desgraça já foi vencida por Cristo na cruz, nem mesmo a morte tem a vitória sobre a minha própria vida, porque Cristo já venceu na cruz. E mais cedo ou mais tarde, tomara Deus que seja mais cedo, Ele vai dar uma ordem, e nós vamos ouvir uma trombeta, e Ele virá ao nosso encontro, e não haverá mais nenhum desses sofrimentos que hoje a gente passa. Sabe por quê? Porque o reino é dele, o poder é dele, e a glória é dele, para todo sempre. Amém.
Então agora é hora da gente orar glorificando esse Deus, colocando esse Deus nas alturas e dentro do nosso coração, trazendo a nossa vida para este foco desse Deus poderoso que Ele é. Então, gaste um tempo orando agora. Se você quiser escrever sua oração nos comentários aí no YouTube, tudo bem. Pega a pessoa que está do seu lado, ora com ele. Se você está sozinho, ore. Mas agora é o momento da gente exaltar esse Deus, colocar Deus no lugar que Ele tem que estar, nos colocarmos no lugar que temos que estar, porque dele é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Vamos orar? Muito obrigado, Jesus, porque enquanto o Senhor andou entre nós, o Senhor nos ensinou o que é uma oração, a sua essência, o conteúdo. Nos ensinou que a oração nos coloca diante do Senhor, centraliza o Senhor nas nossas vidas, tira de nós a preocupação em relação a esse mundo, afasta de nós o temor que temos em relação às investidas do próprio diabo e as investidas da nossa carne, de querer voltar novamente para o centro da nossa vida. O Senhor afasta as tentações e ao mesmo tempo supre todas as nossas necessidades. E no Senhor, tudo o que nós precisamos, nós temos. Por isso queremos te louvar, te agradecer, dizer que reconhecemos que o reino é do Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas, que o poder é do Senhor, o Senhor é maior do que todas as coisas, que a glória é do Senhor, o Senhor é o holofote, é para quem nós olhamos e é quem vai ser exaltado no final de todas as coisas, para todo sempre. E amém, e amém. Vamos cantar, glorificando ainda mais esse Deus. Desceu da glória e homem se fez varão de dores, servo sofredor, padeceu. Sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo. Foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar.
é Jesus, é Jesus, só Jesus. Pois venceu a morte e nos resgatou, o sepulcro vazio agora está. Os céus proclamam a tua glória, pois ressurgiu e vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará. Meu Jesus voltará. A nossa celebração especial, cujo tema foi a oração, olhamos para o Sermão do Monte, momento em que Jesus ensinou os seus discípulos a orar, e é com isso que nós queremos alimentar o nosso coração e a nossa mente e queremos carregar isso para dentro da nossa semana. Ao longo dos dias dessa semana, refletiremos nas devocionais que você, membro da Iba Viva, tem recebido sobre o tema da oração. Voltaremos a esses assuntos, aprofundaremos em alguns outros, mas o nosso intuito é que nós, como corpo de Cristo, aprendemos de fato o poder que existe na oração. Deus nos deu a oração como uma arma para lutarmos as nossas guerras. Deus nos deu, como Igreja de Jesus Cristo, a oração como o poder pelo qual nós caminhamos e vamos em frente, confiando em Deus, fortalecendo a nossa fé e mantendo a esperança. Vamos orar para encerrar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por este tempo que nós tivemos, pelo aprendizado, pelo louvor, pela oração, por tudo aquilo que pudemos desfrutar da Tua presença, na companhia do Teu Santo Espírito, unidos a Ti por meio de Jesus Cristo. Dá-nos uma semana abençoada, uma semana em que o nosso coração há de se fortalecer no Senhor e que nós, como povo de Deus, firmamos o compromisso, Pai, de nos disciplinarmos mais a prática da oração. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações e o encorajamento do Espírito Santo de Deus seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente semana na paz do Senhor.